Sejam muito bem-vindos. Sabe aquela vontade de ter uma segunda chance? De poder começar de novo? Pois é. Com base neste material devocional, a gente vai explorar como as palavras de perdão podem ser a chave para um recomeço de verdade. Bom, vamos começar com essa imagem que é muito forte, né? Para pensar, quem é que nunca desejou poder simplesmente apagar uma lousa cheia de erros, de palavras que saíram no calor do momento, de caminhos errados que a gente pegou? Essa ideia de uma lousa usada representa muito bem aquele peso que carregamos e o desejo, que é universal, por uma tela em branco. E olha só essa citação de Martin Luther King Jr., que ilustra isso de um jeito brilhante. O perdão, ele não é só sobre o passado, entende? Ele é a ferramenta que destrava o futuro. Ele não necessariamente apaga o que aconteceu, mas ele cria um ambiente, a atmosfera perfeita para que um novo começo seja de fato possível. E é isso que nos leva para a nossa primeira sessão. Essa busca por uma lousa limpa, sabe? Por essa chance de se reinventar. Isso está no coração da jornada espiritual que o nosso material de hoje descreve. O ponto crucial aqui é o seguinte: segundo essa perspectiva, o primeiro passo para avançar não é tentar ser perfeito, mas sim admitir que não somos. É um reconhecimento sincero, lá do fundo, de que precisamos de perdão, que coloca tudo em movimento. Agora, vamos focar no evento central de toda essa narrativa: a cruz. É exatamente aqui que o conceito de perdão é demonstrado da forma mais radical, mais transformadora, segundo o texto. A ordem dos fatos aqui é fundamental. Pensa bem, no meio de toda aquela agonia da cruz, a primeira atitude que é descrita de Jesus não é de condenação, não é de julgamento, é de liberação. O primeiro ato dele é liberar perdão. E aqui estão as palavras exatas. É um perdão que não fica esperando um pedido de desculpas. É um perdão proativo, oferecido para aqueles que, segundo o próprio Jesus, nem entendiam a dimensão do que estavam fazendo. E a partir da liberação do perdão vem a segunda atitude. Não basta só perdoar. O passo seguinte é interceder. É sair de uma posição mais passiva, de não guardar rancor, para uma posição ativa, de advogar a favor daqueles que erraram. Este versículo aqui, ele expande essa ideia. Ele sugere que essa intercessão não foi algo de um momento só, mas que ela é contínua. A base para a salvação nesse contexto é essa intercessão que nunca para e que começou naquele momento na cruz. Então tá, como é que esse exemplo tão grandioso se traduz num caminho prático para nós? Nessa sessão, a gente vai ver a aplicação direta que o material propõe. Aqui está o princípio central. A capacidade de perdoar os outros, nesse nível que Jesus demonstrou, ela flui diretamente de viver com a consciência de que a gente também foi perdoado. É como se fosse um ciclo. A gente recebe para poder dar. E como se recebe esse perdão? Bom, o material descreve um caminho de 2 passos, simples, mas muito profundos, que meio que espelham o que a gente viu na cruz, só que do nosso ponto de vista. O primeiro passo, então, é o reconhecimento. O exemplo perfeito disso, segundo a fonte, é um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus. A jornada dele em direção ao perdão começou com uma autoavaliação brutalmente honesta. Olha só as palavras dele, ele não dá desculpas, ele reconhece que a punição dele é justa e na mesma frase ele reconhece a inocência de Jesus. Esse contraste é a essência de reconhecer a própria necessidade de perdão. Com o reconhecimento estabelecido, o segundo passo se torna natural, a confissão. E não é um ritual complicado, não. É um apelo direto, que nasce daquela consciência da própria condição. E esse é o apelo. Simples, direto e cheio de fé. Lembra-te de mim. É um pedido para ser incluído, para ser lembrado, para não ser deixado para trás. Essa é a confissão na sua forma mais pura. Este versículo reforça a promessa que existe por trás da confissão. Não é só sobre admitir o erro, mas sobre começar um processo de purificação. É um mecanismo divino para de fato limpar aquela lousa e nos purificar de toda injustiça. Chegamos agora à nossa conclusão, que amarra todas essas ideias. O perdão não é só um detalhe. Ele é uma estrutura fundamental na paisagem espiritual da nossa vida. Então, o ponto crucial é este. Na longa caminhada da vida espiritual, o momento em que se compreende e se recebe o perdão é um ponto de virada. É um marco, sabe? Como uma grande montanha ou um rio que a gente atravessa que muda a paisagem da jornada para sempre.
E para terminar, a gente volta para a nossa metáfora do começo, mas agora com uma pergunta. Se o perdão nos dá essa lousa limpa, o que isso realmente significa? O que essa liberdade toda destrava na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso futuro? Fica aí a reflexão.